Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bernardo Moretson, atualmente estou cursando Relações Internacionais na IBMEC, estou indo aí para o terceiro período e hoje, juntamente com o meu colega Pedro Pardini, nós vamos falar um pouco sobre um artigo muito interessante que a gente leu, né? Esse artigo que é do Christopher Lane, né? O nome do artigo é This Time It's Real, The End of Unipolarity and the Pax Americana. O Christopher Lane, que é um neorrealista, né, um realista neoclássico, por assim dizer, né, que ele apresenta uma visão um pouco diferente, né, de alguns assuntos, né, relacionados à hegemonia americana. E nesse artigo ele trata de uma visão mais neorrealista sobre a grande recessão e a unipolaridade depois da Guerra Fria, principalmente, né, onde os Estados Unidos deram aí um grande passo na corrida espacial, uma disputa que era tanto ideológica quanto no setor econômico, quanto no setor político, né, do mundo mesmo. Era uma disputa que não envolveu uma guerra entre si, mas caso viesse a envolver, né, poderia causar uma destruição em escala global. Porém, o que ele frisa, né, nessa resenha é que, enquanto muitos estudiosos nessa época acreditavam que a unipolaridade e a hegemonia americana seria uma característica duradoura, né, da política internacional, do sistema internacional, ele defende a posição de que esse momento unipolar acabou, né, que a hegemonia americana, ela, de tempo em tempo, ela está em declínio, né? Então, a era de ascendência americana política internacional, ela vem diminuindo muito sua força, né? E nesse sentido, para explicar essa posição dele, ele cita dois principais impactos gerados pela grande recessão. O primeiro, que ele destaca a questão de riqueza, né? Que o eixo de riqueza mudou do Ocidente para o Oriente, né? Que foi uma tendência aí gerada pela ascensão rápida, principalmente da China, né, para o status de uma grande potência. E, em segundo lugar, ele levanta algumas questões sobre a própria força dos fundamentos econômicos americanos, né, que vai ser uma parte mais que o Pedro vai explicar. Então, levando em consideração que esse artigo ele é de 2012, né, os estudiosos mais clássicos das relações internacionais, eles são desafiados em basicamente três aspectos. O primeiro é essa questão deles serem desafiados no momento unipolar, né? Os teóricos mais clássicos das relações internacionais, eles são os chamados positivistas unipolares, enquanto o Lane, ele é um negacionista unipolar. Ele não acredita nessa unipolaridade, que essa unipolaridade seja algo realmente fixo na política internacional, mas que na verdade é uma fase de transição, né, do momento bipolar para a multipolaridade. Então, eles são desafiados nesse aspecto. O segundo aspecto é a questão que os chamados declinistas naquela época estavam certos, né? E, por fim, ele fala do aprisionamento institucional, né? Que ele sustenta questões das instituições na paz americana, né? Que os Estados Unidos podem perpetuar elementos essenciais da ordem internacional que ele construiu após a Segunda Guerra Mundial. Então, para explicar, né, o seu ponto de vista, ele começa a falar um pouco sobre essa questão da Guerra Fria, que eu já expliquei um pouco, né, que ele fala dessa mudança do cenário unipolar como uma fase de transição entre a bipolaridade e a multipolaridade, né, e esses otimistas unipolares, que são os teóricos mais clássicos das relações internacionais, eles, por outro lado, acreditam que a magnitude do poder dos Estados Unidos impede outros estados de equilibrar-se, né, a ponto de terem outras potências. Então, eles falam que, assim, pelo fato da hegemonia dos Estados Unidos serem boa para todos, né, muitos estados entram, né, nesse contexto e têm ajuda econômica dos Estados Unidos, questões de segurança por se aliarem a uma potência.
Então eles falam que esse fato impede outras potências de terem... Outras potências não têm motivos para tentarem se equilibrar com os Estados Unidos. E é justamente nesse sentido que entra a grande jogada da China, né? Porque a China, ela, durante muito tempo, ela se assumiu como em uma posição muito discreta na política internacional, evitou um confronto direto com os Estados Unidos, pois sabia do poder deles, poder bélico, poder de influência, de ideologia, e fez justamente o contrário disso. Integrou-se na ordem mundial, liderada pelos Estados Unidos, para estimular a modernização. Só que o enriquecimento, né, foi a grande tática deles, foi enriquecer através dessa modernização, e não pode se dizer que eles estavam fazendo isso à toa, simplesmente por inocência, né, só para enriquecer. O enriquecimento traz consigo investimentos bélicos e, junto com esse enriquecimento, aumentaram as capacidades militares da China, né, como a gente pode perceber nas operações no Mar do Sul da China, e isso foi para entrar na disputa regional pela hegemonia do leste asiático, né, o que foi a grande jogada deles. Então, nesse contexto, a gente percebe um aumento exponencial da participação da China no PIB mundial, né, o que a gente pode ver com várias pesquisas, que inclusive é apresentada no artigo, né, feitas em 2011, que elas fazem algumas estatísticas para o futuro que realmente não entraram em contradição. A China realmente aumentou muito sua participação no PIB mundial, né? E nesse sentido, agora o Pedro vai falar um pouco sobre um dos motivos, né, os principais motivos aí para explicar esse declínio americano. Bom, continuando, o autor cita basicamente dois fatores de declínio dos Estados Unidos, que são a ascensão da China e os problemas fiscais dos Estados Unidos. Isso aqui coloca em xeque o futuro do dólar como moeda de reserva internacional, o que forçaria os Estados Unidos a recuarem em seus compromissos de natureza militar. O autor fala também que o papel de reserva internacional do dólar é o que permite que os Estados Unidos vão além do normal em termos de gasto com o poderio militar e com o welfare e serviços públicos e tudo mais. E ele diz que enquanto houver essa crença de que os Estados Unidos pagarão suas dívidas e que a inflação não irá diluir o poder de compra do dólar, empréstimos de estrangeiros continuarão a ocorrer, sendo a China o maior credor dos Estados Unidos. E depois de uma minuciosa análise dos dados, o autor conclui que a conta não fecha e medidas drásticas precisam ser tomadas para que a confiança nos Estados Unidos por seus credores não se esvaia e que o dólar continue exercendo o papel que exerce, porque assim que o dólar perder este status, a hegemonia americana se torna inviável economicamente. Esse status do dólar é um cartão de crédito assim, bem peculiar, porque permite que os Estados Unidos gaste o que não arrecada através de empréstimos e expansão monetária. Sem isso, os Estados Unidos vão ter que arcar com os custos externos e internos do país, com aumento de impostos e da taxa de juros, além de poupar e cortar gastos. Dito isso, o autor ressalta duas grandes preocupações dos Estados Unidos. Primeiro, que os outros grandes players da economia mundial são rivais geopolíticos como a China ou antigos aliados que não necessitam mais da proteção dos Estados Unidos contra a União Soviética como a Europa. A segunda preocupação é o futuro incerto do dólar, que pode perder o seu valor com o tempo. E na medida em que a realização desses empréstimos for se tornando mais difícil e as reformas forem se tornando cada vez mais inevitáveis, os Estados Unidos vai ter que escolher entre aumentar impostos, cortar gastos militares ou cortar gastos não militares. E ele fala também que o declínio dos Estados Unidos tem consequências profundas no futuro da política internacional,
uma vez que seu posto de hegemonia estabilizadora tende a ser abandonado e ocupado por outros agentes. Do ponto de vista militar, essa hegemonia serve para estabilizar regiões-chave e proteger os comuns globais. Enquanto do ponto de vista econômico, serve para prover bens públicos, abrindo o comércio doméstico para outros estados e fornecer liquidez para a economia global, provendo uma moeda de reserva. Na medida em que o poder dos Estados Unidos continuar a cair nos próximos anos, a sua capacidade de exercer essas tarefas hegemônicas será corroída. Concluindo, a distribuição de poder na política internacional está mudando dramaticamente e ainda assim muitos estudiosos e legisladores americanos estão em um certo estado de negação. Primeiro, eles acreditam que o mundo ainda é unipolar, mesmo com tantas evidências que provam o contrário, assim como foi apresentado pelo autor do paper. E segundo, eles acreditam que mesmo com o fim de suposta unipolaridade, a Pax Americana continuaria intacta e os Estados Unidos manteria sua posição hegemônica, com uma visão que o autor diz que não faz sentido. Então, finalizando então, o mundo está prestes a se tornar um lugar muito mais turbulento em termos de geopolítica do que foi durante a Era da Paz Americana. Aceitar o fim da unipolaridade demonstrado pela ascensão da China e fazer o que deve ser feito nesse contexto será a maior preocupação estratégica dos Estados Unidos dentro dos próximos 10 ou 15 anos.